verdade que na nossa vida nós enfrentamos e algumas coisas temos lá no nosso interior, algumas amarguras que acompanham a nossa história. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz assim, acompanhem comigo. Examinando diligentemente para que nenhum homem fracasse da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura é mais ou menos a mesma coisa do que um negócio que a gente, quem é da área rural conhece, na cidade também já ouviu falar, que se chama tiririca. Tiririca é um mato que embaixo da terra ele tem umas batatinhas e ele nasce e ele infesta e ele pega e mata toda a outra plantação. E não adianta, você pode cavocar, tirar, isso eu já fiz uma vez, você tira toda a terra numa altura de 50 a 60 centímetros, peneira tirando toda essa tiririca, mas ela, tendo uma oportunidade, ela volta a aparecer. E quando eu fiz isso, ela apareceu no meio do cimento, tinha um buraquinho e por ali a tiririca voltou a aparecer. É aquilo que perturba. É aquilo que está lá dentro da nossa vida, que nós, cada pouco volta a aparecer. Por quê? Porque ela é a amargura. O texto bíblico, a palavra que se usa para a raiz de amargura é uma raiz que envenena. É uma raiz que ela traz propensões para aquilo que é mal na nossa vida. Ora, essa expressão, ela vem de uma situação que está em Deuteronômio capítulo 29, 18, quando diz assim, para que não haja entre vós homem, mulher, família ou tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para ir e servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós uma raiz que dê fel e absinto. Em outras palavras, para que a palavra de Deus estando presente na nossa vida, para não permitir que aquilo que é a expressão da nossa vida seja amarga, seja venenosa, aquilo que vivemos seja uma experiência desagradável. Ora, a alusão que ele faz lá aos idólatras, a alusão que faz àqueles que não seguem ao Senhor, é justamente porque eles podem se constituir na nossa vida em motivos de amargura. Ora, quando nós percebemos isto, nós entendemos como é que Satanás trabalha na nossa vida. Ele sempre provoca situações para que tragamos à nossa memória aquilo que lá atrás, em algum momento, se constituiu em amargura. Por isso o texto vai dizer, tome cuidado, para que você não perca a paz. O versículo 14, que antecede a esse, diz para não perder a paz, de tal forma que a amargura tome lugar na sua vida. Ora, essa raiz é venenosa e mortal. A raiz de amargura nos consome, faz com que tire todas as nossas energias como ser humano, como relacionamento, principalmente como relacionamento com Deus. A gente acha, não, as coisas não estão, Deus não está fazendo o que eu preciso, Deus não sabe, não está atendendo a minha oração e tudo mais. E aí começa a nascer a dúvida, e a dúvida é um dos tipos mais significativos dessa raiz de amargura.
Vejam o que está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Apenas cuidado, muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas na memória por toda a sua vida. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Em outras palavras, qual é a forma de combater a raiz de amargura? É trazer à nossa memória aquilo que Deus já fez na nossa vida, aquilo que Deus já realizou por nós, mas muito mais importante, a grande e maravilhosa salvação que Ele nos deu em Cristo Jesus. Também observem aquilo que está em Provérbios capítulo 4, versículo 3. Acompanhem comigo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E o coração é o centro da emoção, e a emoção é o centro da vida, da alegria ou da amargura. Não permita que a amargura ela crie raízes e cada pouco comece a aparecer. Você arranca, mas cada pouco está de volta para poder tirar a tua paz. Continue na paz de Deus para que você tenha essa expressão plena de vida que Deus dá em Cristo Jesus.